Então nós podemos ver aqui a ação dessa falta de estrutura interna. Nós podemos ver as seguintes consequências da falta dessa estrutura interna. E a primeira das consequências aqui é que a pessoa que ela tem essa debilidade do caráter, ela começa a tolerar o intolerável. Exatamente. Uma pessoa que vive uma debilidade do caráter e não tem essa força moral começa a tolerar o intolerável. A partir do momento que você começa a tolerar o intolerável, a sua consciência começa a ficar comprometida, cauterizada. A debilidade moral, ela acaba sendo um grande obstáculo para a mudança e para a transformação de vida, e essas pessoas então começam a deixar entrar na vida delas algo que não deveriam entrar. Elas começam a se acostumar com algo que não deveria acostumar. Elas começam a se acostumar com os grupos de WhatsApp que só vem pornografia, só vem situações que acabam intoxicando essa pessoa, não? Em rodas, muitas vezes, de conversas que não trazem nenhum resultado, não trazem nenhum crescimento, a pessoa começa a tolerar o intolerável. Essa é uma das consequências da debilidade do caráter, é uma das consequências aqui dessa falta de estrutura emocional. A outra consequência da debilidade do caráter é a passividade. A passividade é a ausência de iniciativa. E uma das primeiras consequências de uma pessoa que está debilitada no seu caráter e não tem força moral é a passividade. A pessoa tem dificuldade de reagir, tem dificuldade de fazer escolhas. E veja, o chamado, e quando eu falo chamado, eu quero abrir aqui o conceito. O chamado, ele é ministerial, ele é espiritual. O chamado para desenvolver o seu papel, a sua função, o seu dom em exercício. Esse chamado, em qualquer área de influência que venha a ser, ele precisa ser amparado por essa força moral, pelo caráter restaurado. Muitos têm vivido uma vida dupla. Do lado de fora se apresenta e mostra algo, mas do lado de dentro está vivendo algo completamente contrário. Muitos têm vivido essa vida dupla, uma vida muitas vezes no ministério, mas interiormente uma vida extremamente marcada por uma debilidade de caráter e por uma falta de força moral. A passividade, ela tem levado muitas pessoas, muitos pais, muitos maridos, muitos líderes à margem do seu papel, à margem do exercício da sua função. E sem exercer os seus devidos papéis, as coisas vão ficar disfuncionais. A disfunção começa a tomar espaço na família, no ministério, no trabalho, a partir do momento que a passividade entra. E é preciso resgatar a capacidade de reagir e desenvolver e executar o seu papel, a sua função na qual nós somos chamados. Uma outra consequência aqui da debilidade de caráter e da falta de força moral é que ela interrompe a missão e o propósito. Há muitos anos eu estou envolvido, como eu falei, no atendimento de pessoas, no aconselhamento. Eu costumo dizer que eu estou muito habituado a lidar nos bastidores da alma. Quantos relatos eu já ouvi das perdas, das divisões, das separações, exatamente por causa da fraqueza moral, da falta de caráter. São muitos escândalos, as pessoas, elas acabam pagando um alto preço por essa falta de força moral, essa debilidade no caráter. Essa questão que aparentemente é simples, está na essência de muitos escândalos, muitas separações, muitas tragédias emocionais e também ministeriais, a debilidade do caráter, a falta de força moral. A queda
daquilo que nós estamos construindo, sem a estrutura do caráter, é uma questão de tempo. Se o que você está construindo hoje, seja um ministério, vida espiritual, seu casamento, vida profissional, vida financeira, o que você estiver construindo hoje, se não tiver acompanhado dessa estrutura interior, dessa força moral, é uma questão de tempo. Se isso não tiver estabelecido nesse alicerce, uma questão de tempo, isso tudo vir abaixo, ficar comprometido. Né? E a restauração do caráter é o segredo. Né? A restauração do caráter é o segredo. Não devemos aqui mistificar a mudança e a transformação de vida, muito menos a restauração do caráter. Existem pessoas com sérias distorções no seu caráter e isso demanda muito trabalho para poder alinhar. O caminho aqui está na correção, na capacidade de ser corrigido, na obediência a princípios e a valores. Né? Deus ele tem chamado essa geração a uma vida de integridade, a uma vida de transparência. E sempre ao longo desses anos eu pude observar que uma forma muito clara que o fundamento de todo chamado, seja ele qual for, o fundamento de todo chamado é o estabelecimento dessa vida interior, o estabelecimento dessa construção desse caráter bem fortalecido. Então a questão é essa, não permita que a fraqueza moral e a falta de caráter comprometa a sua missão e o propósito que Deus tem para a sua vida. Você precisa evitar a derrota pela falta de caráter.